Era o dia do meu casamento. O celebrante estava no meio do discurso, o salão cheio, todo mundo sorrindo. E então, a porta se abriu. Uma mulher loira que eu nunca tinha visto na vida entrou junto com outra mulher logo atrás filmando. Todo mundo virou ao mesmo tempo. O celebrante parou no meio da frase. Um silêncio pesado caiu no salão inteiro. Ela gritou: "Parem esse casamento!" Eu olhei para o meu noivo. Ele estava branco como papel, com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. E foi aí que eu entendi que aquela mulher não era uma estranha para ele. O que eu ainda não sabia era que aquele momento ia mudar a vida de todos para sempre. Mas antes de eu continuar, deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Mara, tenho 28 anos, sou jornalista, e existe uma ironia enorme no fato de que a maior história da minha vida eu não escolhi cobrir. Ela simplesmente aconteceu comigo, no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, na frente de 100 pessoas, com câmera e tudo. Conheci John num evento corporativo da empresa dele. Eu estava lá para fazer uma matéria, pedi uma entrevista, ele respondeu tudo direitinho e quando acabou me chamou para tomar um café. E eu, que entrevistei gente muito mais intimidadora do que ele sem piscar, aceitei na hora. John era um cara engraçado, do jeito seco. Aquele que não fala muito, mas quando fala é exatamente o que você queria ouvir. E a gente se entendia de um jeito que eu não estava acostumada a ter com ninguém. Quando John me pediu em casamento no nosso aniversário de 2 anos, eu disse sim sem hesitar nem um segundo. Mas eu sabia o peso daquele sim. A gente estava dando um passo grande, do tipo que não tem volta. E eu dei esse passo com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. E nos 6 meses seguintes eu mergulhei de cabeça nos preparativos, escolhendo vestido, testando flores, confirmando lista de convidados, ouvindo playlist na cozinha enquanto colava etiquetas nos convites. Mas o que me deixava mais feliz de tudo não era o casamento em si, era a casa que a gente tinha acabado de comprar juntos, modesta, num bairro tranquilo, com quintal pequeno e janelas grandes que deixavam o sol da manhã entrar, do jeito que eu sempre imaginei. Sabe quando você tem uma imagem na cabeça de onde quer morar e de repente você está dentro dessa imagem? Foi exatamente assim. Aquela era a casa dos meus sonhos e ela finalmente era minha. O dia do casamento amanheceu lindo, daqueles dias que parecem encomendados. Luz perfeita, temperatura agradável, tudo no lugar. E eu me arrumei num quarto de hotel que eu tinha reservado só para aquela manhã, junto com minha mãe e as madrinhas. Tomamos champanhe, tiramos foto, rimos de coisas que nem lembro mais porque a cabeça estava leve e feliz daquele jeito raro e precioso que a gente só sente quando acredita de verdade que a vida está indo. Exatamente como deveria ir, e eu acreditava nisso com cada célula do corpo. O salão estava cheio quando eu cheguei. Família dos 2 lados, amigos, colegas, todas aquelas pessoas que a gente convida para testemunhar um momento importante e que a gente espera nunca se arrepender de ter chamado. A cerimonialista me encontrou na entrada e disse que estava tudo perfeito, que eu estava linda, e eu sorri do jeito que a gente sorri quando está tão feliz que a felicidade não cabe direito no rosto. A música começou. Eu entrei com meu pai no corredor com o buquê nas mãos e aquele frio na barriga que é metade ansiedade e metade alegria. Olhei para frente, vi John me esperando no altar, e ele sorriu para mim de um jeito que fez o meu coração acelerar, do mesmo jeito que acelerou naquela primeira entrevista. E eu pensei, é isso. Hoje eu vou me casar com o amor da minha vida. O celebrante começou o discurso e eu fui deixando o olhar passear pelos convidados. Minha mãe com o lenço já na mão, minha madrinha tentando não chorar e falhando miseravelmente, rostos sorridentes por todo lado, aquela energia gostosa de sala cheia de pessoas que estão torcendo por você. E então a porta do salão se abriu e uma mulher loira que eu nunca tinha visto na vida entrou, com outra mulher logo atrás carregando equipamento pequeno de filmagem, luz de anel, microfone. O celebrante parou no meio da frase. Todo mundo virou ao mesmo tempo. Um silêncio pesado de quem não sabe o que está prestes a acontecer caiu no salão inteiro, e eu olhei para John tentando entender o que estava acontecendo. E o que eu vi não me ajudou em nada, porque ele estava branco, com um olhar assustado que eu nunca tinha visto nele antes. O tipo de olhar de quem reconhece algo que não esperava encontrar ali. A mulher caminhou pelo corredor como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali, e quando ela parou, olhou direto para frente e gritou: "Parem esse casamento!" Simples assim, sem explicação, sem contexto, só aquelas 3 palavras jogadas no ar de um salão que há 2 segundos estava cheio de gente se emocionando. Todo mundo fez aquele som coletivo de quem levou um susto, saindo de 100 bocas ao mesmo tempo. E foi então que eu ouvi John murmurar do meu lado, quase para si mesmo, num tom que eu nunca vou esquecer: "Nicole." Nicole era a ex-namorada que tinha terminado com John para seguir a carreira de influencer. E eu sabia disso porque John mesmo tinha me contado um dia,
naquelas conversas de madrugada dos primeiros meses em que a gente vai contando um pouco da história de cada um. Ele tinha falado sobre ela de forma casual, sem rancor, sem saudade aparente, disse que ela tinha ido atrás do sonho de ser famosa. Tinha dito como quem conta uma história que já prescreveu, uma fase que passou e ficou para trás, e eu acreditei porque não havia nada no jeito dele que me dissesse o contrário. John, você não pode se casar com ela. Ela continuou gritando. Eu percebi que te amo de verdade, e eu estou grávida. Não posso deixar você cometer o erro de se casar com a mulher errada. O salão inteiro ficou sem respirar. Eu olhei para John e ele estava pálido, completamente paralisado, com aquela expressão de quem acabou de ser atingido por algo que não esperava de forma alguma. Percebi que era sincero. Ele genuinamente não sabia da gravidez. Aquilo era uma bomba para ele também. Mas a questão é que ele não negou, não abriu a boca para dizer que era mentira, não olhou para mim, não disse nada. E quando você convive com uma pessoa de verdade, você aprende a ler os silêncios dela, e o silêncio de John naquele momento me contou toda a história sem precisar de uma palavra. Ele me olhou por 5 segundos, largou as minhas mãos e desceu do altar sem hesitar um segundo. Caminhou pelo corredor com passadas firmes enquanto 100 pares de olhos acompanhavam cada passo. E quando chegou perto de Nicole, parou e perguntou com a voz baixa, mas num silêncio tão absoluto que dava para ouvir de qualquer canto do salão. Você está grávida? Nicole assentiu com a cabeça. E John sorriu. Sorriu com aquela felicidade genuína e desarmada de quem acabou de receber a melhor notícia da vida. Os dois se abraçaram ali mesmo no meio do corredor da minha cerimônia de casamento. Nicole disse que o amava, que eles deveriam ficar juntos, que tinham um filho para criar, e John a beijou, e eu estava parada no altar vendo tudo aquilo acontecer como se fosse um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meu pai se levantou da cadeira e perguntou em voz alta: O que diabos está acontecendo aqui? John virou, me olhou e disse, desculpa. Com uma voz que soou pequena demais para tudo que ele estava fazendo, e saiu de mãos dadas com Nicole, em passos rápidos sem olhar para trás. E aí eu desabei. Caí no altar chorando com aquele choro que sai de um lugar fundo que a gente não sabia que existia. Minhas madrinhas, minha mãe, minhas amigas chegaram correndo e me cercaram. Eu mal conseguia respirar direito no meio de tanta gente me abraçando, e do salão inteiro em polvorosa. Os homens da minha família tinham saído correndo atrás de John, dispostos a pegar ele na porrada. Os pais dele percorriam o salão, pedindo desculpas para cada membro da minha família com aquela expressão de quem quer sumir do mapa. Os convidados não sabiam se ficavam, se iam, se consolavam alguém, se fingiam que não estavam vendo nada. E o cerimonialista, em algum momento que eu não sei dizer quando, simplesmente pegou suas coisas e foi embora em silêncio. O dia que era para ser o mais feliz da minha vida foi o pior dia que eu já vivi. Eu só consegui dormir naquela noite com a ajuda de remédios, daquele sono pesado e sem descanso que a gente acorda pior do que deitou. Quando acordei, meu celular tinha sumido. Minha família tinha escondido, achando que me proteger da internet por algumas horas ia mudar alguma coisa. Eu fiquei nervosa, pedi de volta, insisti, e quando finalmente me devolveram, a primeira coisa que apareceu no meu feed foi uma manchete. Descobriu chifre no altar. Influencer se declara para ex-namorado no dia do casamento dele. Noiva é abandonada. Eu cliquei no link com a mão tremendo. O vídeo já tinha 100.000 visualizações. Eu fui lendo os comentários um por um como se eu estivesse me machucando de propósito. Tinha gente aplaudindo Nicole pela coragem de ter seguido o coração. Tinha gente defendendo o amor verdadeiro como se isso justificasse qualquer coisa. Tinha gente me xingando sem motivo. Alguns me chamavam de lerda, outros me defendiam. Tinha gente xingando Nicole também, dizendo que ela podia ter feito isso de outro jeito, que eu não merecia aquela humilhação pública. E no perfil dela eu vi o número de seguidores. Mais de 60.000 e ia subindo. Eu não sabia quanto ela tinha antes, mas eu sabia que esse número não ia parar de subir tão cedo. Quando fui ver o meu próprio perfil, levei um susto. Eu tinha ganhado alguns milhares de seguidores também. Não faço ideia de como tinham me encontrado. Talvez fossem pessoas esperando que eu algum dia postasse uma resposta. Talvez fossem pessoas que queriam me apoiar. Talvez fosse só curiosidade mesmo. Mas estavam lá. Minhas amigas ficaram do meu lado o dia inteiro tentando me confortar, dizendo que ia passar, que as pessoas iam esquecer, que a internet tem memória curta. E eu as deixava falar porque eu precisava ouvir aquilo, mesmo sabendo que o estrago já estava feito. E era devastador. Na semana seguinte, recebi uma mensagem de John. Você está em casa? Estou aqui para buscar minhas coisas. Eu olhei para a mensagem por um tempo sem saber o que responder. As coisas dele já estavam encaixotadas. Eu tinha feito isso durante a semana, não de raiva,
Ou talvez um pouco de raiva sim, mas principalmente porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos, enquanto a cabeça não parava de imaginar situações. E jogar as coisas dele dentro de caixas foi a tarefa mais terapêutica que eu encontrei naqueles dias. Mas antes de entregar suas tralhas, eu queria falar com ele. Eu precisava falar com ele. Saber por que ele tinha feito aquilo comigo. Abri a porta. John estava sem graça, com aquele desconforto de quem sabe que não tem posição confortável para ocupar naquela situação. Disse oi, com a voz baixa, disse que tinha vindo buscar as coisas, e eu o deixei entrar apontando para onde as caixas estavam. Perguntei: por que você fez isso comigo, John? Se gostava de outra, por que me pediu em casamento? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu: eu nunca consegui esquecer a Nicole de verdade. Ela era a mulher da minha vida, Mara. A vida deu uma segunda chance para nós dois, e eu não ia deixar essa oportunidade escapar. Ele pediu que eu tentasse entender. Pediu desculpas. Disse que eu era uma mulher maravilhosa e que ia encontrar a pessoa certa, mas que não era ele. E então, como se fosse um presente, disse que como pedido de desculpas ele ia me dar a parte dele daquela casa. Ele e Nicole estavam ganhando muito dinheiro juntos. O vídeo do casamento tinha viralizado. Ela já tinha conseguido 200 mil seguidores. A carreira dela finalmente tinha alavancado. Eles tinham alugado uma mansão para gravar os conteúdos. A casa ele deixava para mim sem problema. Mandaria o advogado com os documentos em breve. Aí ele virou e disse, quase de passagem, com um tom leve demais para o peso do que estava falando: ainda bem que ela apareceu antes da gente ter casado oficialmente. Imagina a dor de cabeça com o divórcio? Colocou as caixas no carro e foi embora. Eu fiquei parada na porta olhando o carro sumir na rua e pensando: quem era aquele cara? Ele sempre foi tão insensível assim e eu simplesmente não tinha visto? Nicole não perdeu tempo. Começou a documentar a gravidez nas redes com aquela consistência de quem finalmente encontrou o nicho que estava procurando. Compras de enxoval filmadas com luz boa e música fofa, consultas médicas compartilhadas com legenda emocionada, ela e John montando berço num domingo de manhã, ela conversando com a barriga no espelho do banheiro. As pessoas gostavam, e isso eu preciso admitir. Nicole tinha carisma de verdade. Sabia como falar para a câmera, sabia como fazer o público se sentir parte da história, sabia exatamente qual detalhe compartilhar e qual guardar para criar a antecipação certa. As marcas de produtos de bebê foram chegando uma atrás da outra, os patrocínios foram aparecendo, e do nada, ela tinha a fama que sempre quis, construída em cima do dia que destruiu o meu. Enquanto isso, eu estava reconstruindo a minha vida, um dia de cada vez. A raiva aparecia às vezes e eu deixava passar, porque ficar com raiva de John e Nicole não ia me devolver nada de concreto. John pelo menos cumpriu o que tinha prometido. Alguns dias depois, um advogado apareceu na minha porta com os documentos de transferência do imóvel. Assinei, levei no cartório, registrei. A casa era minha. Pelo menos uma verdade na vida. Aos poucos, o vídeo da noiva abandonada foi sendo engolido por outros conteúdos, outras polêmicas, outras histórias. A internet tinha esquecido, e eu finalmente estava conseguindo seguir em frente. Nicole já estava com 350 mil inscritos. A barriga crescia, os vídeos continuavam, e mesmo sem querer, eu me via de vez em quando passando pelo canal dela. Eles apareciam nas câmeras como o casal perfeito. John sorrindo, Nicole radiante, os dois construindo uma vida juntos que, pelo menos nas telas, parecia exatamente o que eles diziam que era. 6 meses depois do casamento, eu resolvi finalmente limpar a caixa de entrada do meu e-mail, que estava meses acumulados de promoção de loja, newsletter que eu não me lembro de ter assinado, e confirmação de pedido de coisa que eu nem lembrava que tinha comprado. Fui deletando tudo mecanicamente, um atrás do outro, até que um assunto diferente me parou na tela. Provas de que Nicole é uma farsa. O remetente era um homem chamado Sun. Ele tinha mandado esse e-mail há quase 5 meses. Ele escrevia de forma cuidadosa e educada, e contava que tinha namorado Nicole por 6 meses e que ela tinha terminado com ele exatamente uma semana antes de o vídeo do meu casamento viralizar. Ele tinha feito as contas. A época batia, e ele acreditava que podia ser o pai do bebê de Nicole. Contou que tinha ido confrontar Nicole, e ela insistiu que o pai era John, mandou ele se afastar dela, senão ela pediria uma ordem de restrição. Sam também contou que durante o relacionamento deles, ele editava e fazia alguns roteiros para o canal dela, e que ainda tinha todo o material bruto daqueles vídeos, as filmagens sem edição, e que achava que eu podia fazer algo com isso se quisesse, que podia desmascarar Nicole por quem ela era de verdade. Ele mandou os arquivos anexados junto com o e-mail.
Abri os arquivos e o que eu vi foram os vídeos de boas ações que Nicole tinha postado meses antes do casamento. Aqueles com menos de 1.000 visualizações cada, que não tinham emplacado na época. Mas Sun tinha mandado o material sem cortes, com tudo que tinha ficado de fora da versão final. Tinha vídeo de Nicole entregando um saco de papel do McDonald's a um morador de rua. O homem agradeceu, visivelmente feliz. Nicole perguntava se tinha ficado boa a filmagem. A irmã dela dizia que sim. Assim que a câmera saía do enquadramento dele, Nicole pegava o saco de volta e ia até o próximo morador de rua no quarteirão seguinte, repetindo a cena. Ela fez isso com 3 pessoas diferentes na mesma filmagem. No final, quando abriu o saco para a câmera, não tinha lanche nenhum. Tinha uma garrafa de água e papel amassado para dar volume. Nicole ria dizendo que não ia ficar gastando dinheiro com mendigo. Em outro vídeo, Nicole aparecia segurando o saco de lixo antes de começar a gravar. No vídeo, dava para ver claramente o papel amassado no fundo do saco, e ela perguntava para a irmã: "Tá aparecendo o papel aqui? Não deixa aparecer." Quando a irmã ajustou o ângulo, Nicole começou a catar lixo da areia. Latas, garrafas, embalagens deixadas pelos turistas, enquanto falava para a câmera com voz suave. Se cada um fizer a sua parte, a praia fica limpa para todo mundo. Em determinado momento ela parou, olhou para o saco e disse: "Já deu, catei lixo demais." Largou o saco no meio da areia e foi embora rindo com a irmã, comentando que as pessoas acreditam em qualquer boa ação que veem na internet. No terceiro vídeo, Nicole ajudava uma senhora idosa a atravessar a rua. A senhora agradecia, segurava no braço dela, e Nicole sorria para a câmera com aquela expressão de quem está fazendo a coisa certa. Quando a senhora ia embora, ela revirava os olhos e comentava que gente velha assim não era para estar saindo de casa, que se caísse na rua era só dor de cabeça para a família. Eu assisti a todos os vídeos que Sun tinha mandado. Era um pior que o outro. Uma pessoa disposta a fingir qualquer coisa, a usar qualquer pessoa, para conseguir a fama que não vinha de outro jeito. Fechei o último vídeo, fiquei um tempo pensando, e então decidi que ia expor Nicole. Abri o editor de vídeo e comecei a montar a compilação. Demorei 3 dias para editar, selecionando os melhores momentos, colocando o vídeo editado que ela tinha postado lado a lado com o material bruto que ela nunca quis que ninguém visse. Quando terminei, assisti uma última vez e achei que tinha ficado ótimo. Postei com o título "Quem é a verdadeira Nicole?" e marquei ela na postagem. Na época eu tinha 30.000 seguidores. Pessoas que tinham me seguido depois do casamento esperando que eu algum dia me pronunciasse. E depois de 4 meses de silêncio, isso finalmente aconteceu. O vídeo começou devagar. Em 1 hora tinha pouco mais de 1.000 visualizações e eu já estava achando que não ia pegar. Então começou a virar. As pessoas foram compartilhando, o vídeo explodiu em questão de horas. A internet ficou dividida do jeito que sempre fica. Uns disseram que devia ser edição, que hoje em dia dá para falsificar qualquer coisa com inteligência artificial. Outros disseram que não duvidavam nem um segundo porque todo mundo que acompanha esse universo sabe que a maioria dos influencers faz exatamente isso, que a bondade de câmera não é a mesma que a bondade de verdade. Nicole perdeu alguns milhares de seguidores em 2 dias. Eu ganhei mais alguns milhares que eu nunca tinha esperado ter, e eles foram chegando na minha caixa de mensagens pedindo mais. Mais conteúdo assim, mais exposições, mais bastidores do que acontece quando a câmera desliga. Eu comecei a pensar que talvez tivesse algo real ali. Nicole não gostou nadinha da exposição. Gravou um vídeo dizendo que eu era uma ex-obcecada que não conseguia aceitar ter perdido John pra ela, que eu estava desesperada por atenção e que era patético. Os seguidores dela aplaudiram, os meus revidaram, e a controvérsia foi crescendo até que vários sites e canais maiores pegaram o caso e começaram a cobrir. O nome de Nicole estava em todo lugar, o que para ela, estranhamente, ainda era lucrativo, porque no algoritmo qualquer menção é alcance. Então, contra todo o bom senso do mundo, Nicole anunciou que transmitiria o parto ao vivo para os assinantes do canal. O valor da assinatura era de $19,90. O parto seria cesárea. A data estava marcada para dali a 10 dias. Nicole virou notícia. Dava entrevistas dizendo que fazia aquilo para incluir os fãs no dia mais importante da vida dela, que eles mereciam estar presentes depois de terem acompanhado a gestação inteira do lado dela e de John. Nos dias que antecederam o parto, o canal de Nicole bateu recordes de inscrições. Quando a transmissão abriu, os espectadores simultâneos eram mais do que qualquer live que ela tinha feito antes, e os comentários pipocavam sem parar. John estava lá do lado dela, segurando sua mão,
olhando ora para Nicole, ora para a câmera com aquele sorriso de quem está vivendo exatamente a narrativa que Nicole tinha construído com tanto cuidado ao longo dos últimos meses. Eles não tinham revelado o sexo do bebê. Disseram que a surpresa seria para todos, fãs e família juntos, no momento do nascimento. Por incrível que pareça, eu assinei para assistir o parto. Ninguém é de ferro, e eu queria ver essa cena com meus próprios olhos. Me instalei no sofá, pipoquinha e garrafa de refrigerante. Entrou com 40 minutos de atraso. A pipoca já tinha acabado e o refri estava pela metade. A contagem regressiva iniciou. A imagem era da sala de cirurgia. Estava começando. A câmera filmava de lado. Nada era mostrado explicitamente, mas dava para acompanhar tudo pelo áudio e pelas expressões de John, que estava de pé segurando a mão de Nicole. Em determinado momento, o choro do bebê cortou o silêncio da sala, e o médico anunciou: "É um menino." Levaram o bebê para a limpeza e voltaram alguns instantes depois com ele enrolado numa toalha. A câmera filmou o exato momento em que John viu o filho pela primeira vez. E foi aí que tudo mudou. John era branco de olhos verdes. Nicole era branca de olhos azuis. O bebê nasceu com cabelos negros e olhinhos puxados. O bebê era visivelmente mestiço, de traços orientais absolutamente inconfundíveis. A transmissão continuou por alguns segundos de silêncio que pareceram muito mais longos do que eram, e dava para ver John olhando para o bebê, depois para Nicole, depois para o bebê de novo, e dava para ver o exato momento em que ele entendeu o que estava vendo, e dava para ver Nicole entender que ele tinha entendido, e que dezenas de milhares de pessoas tinham entendido junto com ele, ao vivo, sem possibilidade de edição ou corte, ou explicação prévia, ou qualquer coisa que pudesse mudar o que estava na tela. A transmissão saiu do ar. A internet foi à loucura. A história virou manchete em minutos. O homem que tinha largado a noiva no altar para voltar com a ex-grávida descobriu no dia do parto que o bebê era de outro, ao vivo, na frente de todos que tinham pago $19,90 para assistir. Alguns seguidores mais antigos de Nicole foram nos comentários dizer que o filho era do ex-namorado dela, que era descendente de coreano. O nome de Sam começou a circular. No dia seguinte, Nicole se pronunciou com um vídeo grave, voz baixa, fundo neutro. Disse que aquele era um momento muito delicado da vida deles, que o bebê tinha acabado de nascer, e queria que as pessoas respeitassem a privacidade deles nesse momento. Privacidade. A mulher que tinha transmitido o próprio parto ao vivo agora pedia privacidade. Nicole foi perdendo milhares de seguidores todos os dias. As pessoas foram voltando nos vídeos antigos, nos comentários, nas entrevistas que ela tinha dado, e começaram a enxergar tudo com outros olhos. A narrativa virou. Ela tinha planejado tudo. O casamento, a gravidez, o parto ao vivo, tudo calculado para conseguir a fama que não vinha de outro jeito. Nicole foi cancelada pela internet, e dessa vez não tinha polêmica que salvasse. Não tinha controvérsia que gerasse alcance positivo. Era o fim. John apareceu na minha porta alguns dias depois disso. Eu o atendi na frente da casa, na varanda. Ele estava humilhado, visivelmente destruído, com aquela postura de quem não dormiu direito em vários dias, e tentava disfarçar, mas não conseguia. Começou a falar misturando pedido de desculpa com explicação. A Nicole insistiu muito. Era para ser só uma despedida. Ela me enganou sobre a paternidade. Eu cometi um erro, Mara. Errar é humano. Eu só precisava que você tentasse ver o meu lado nisso tudo. Eu olhei para ele e disse: "Não tem lado para ver, John. Por favor, eu imploro. Me dá uma segunda chance. Eu prometo ser fiel. Prometo o que você quiser. Me aceita de volta." "Não quero você de volta, John. Nem conheço." "Tudo bem, eu entendo. Mas pelo menos me deixa ficar no quarto de hóspedes enquanto eu me reorganizo. A gente comprou essa casa junto. Eu tenho direito sobre esse espaço tanto quanto você." "Você mesmo assinou os documentos cedendo a sua parte," eu disse. "Eu levei no cartório, registrei tudo certinho. A casa é inteiramente minha. Não tem mais nada seu aqui, John." Ele ficou nervoso. "Você está sendo egoísta, Mara. Muito injusta. Eu não tenho para onde ir. Eu larguei a Nicole, saí daquela mansão. Meus pais, minha família não querem nem me ver pintado. Eu estou na rua. Não é problema meu, John. Se vira nos 30. E fechei a porta. Nunca mais o vi. Mas sei que ele virou piada na internet. Enquanto isso, Sam tinha entrado com processo de guarda assim que o exame de DNA confirmou o que a câmera do hospital já tinha revelado para meio mundo ao vivo. E junto com o processo de guarda, veio uma ordem judicial impedindo Nicole de usar a imagem do filho em qualquer conteúdo de redes sociais
ou plataformas de streaming. O que significava que, do dia para a noite, ela perdeu a principal razão pela qual as pessoas ainda a acompanhavam: sem bebê. Para mostrar, não havia mais enxoval, nem consulta emocionante, nem rotina de mãe apaixonada, e os patrocinadores de marca de fralda e berço e roupinha foram cancelando um por um porque o produto que eles tinham comprado não existia mais. O estilo de vida da mansão não ia se pagar sozinho. E Nicole começou a vender pacotes de fotos e serviços que eram bem diferentes das boas ações que ela costumava fingir fazer antes da fama. Se é que me entendem? Sun conseguiu a guarda total do filho. O juiz considerou o ambiente instável e inadequado para uma criança crescer. E ele voltou para a Coreia com o filho. E eu? Estou maravilhosamente bem. Lancei um canal com um projeto que eu não tinha planejado direito, mas que faz todo sentido para mim. Desmascarar influencers que fingem fazer boas ações, aqueles que ligam a câmera apenas quando tem algo a ganhar com isso, mas nos bastidores são piores do que qualquer um poderia imaginar. Eu sei exatamente como essa gente funciona. Eu vivi isso de perto, e agora sei como contar. O canal cresceu de um jeito que eu não esperava. Os patrocinadores chegaram, e do nada eu estava ganhando mais, muito mais, do que ganhava antes, fazendo algo que eu acho genuinamente importante. Tem males que vêm pro bem. Eu não perdoei John, não perdoei Nicole, mas em algum momento eu parei de precisar fazer isso para conseguir seguir em frente, e descobrir isso foi melhor do que qualquer perdão que eu poderia ter dado. Karma não é rápido, não é dramático. Não aparece na hora que a gente quer. Ele chega do jeito mais inesperado, às vezes numa transmissão de parto ao vivo, às vezes num e-mail esquecido por 5 meses numa caixa de entrada. A vida tem um jeito muito particular de fechar os ciclos. Você só precisa ter paciência para assistir. Se você acompanhou essa história até aqui, deixa nos comentários a palavra bebê. Eu adoro saber quem ficou até o final. Muito obrigada por ter assistido. Espero que tenha gostado. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like e hype antes de sair. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para esse canal crescer. Semana que vem tem história nova. Um beijo e até o próximo vídeo.